Hoje a gente vai falar sobre como entender melhor o que a gente escuta em inglês. Se essa é uma das primeiras aulas que você está assistindo minha, ou se essa é a primeira aula minha que você está assistindo em inglês, vai ser um choque de realidade. Talvez o que eu vou te mostrar hoje vai realmente mudar o jogo de como você vai lidar com seus estudos daqui pra frente. Você vai até aprender umas palavrinhas, umas coisinhas novas de inglês que eu vou te mostrar hoje, mas o foco é te mostrar como aproveitar melhor os seus estudos de inglês, o seu dia a dia de contato com o inglês, para que você entenda aquilo que você está ouvindo. Então vamos começar? Vamos primeiro levantar sobre uma premissa que a gente precisa ter em mente quando a gente está estudando inglês, que é o seguinte: qual é o seu papel como alguém que quer aprender inglês? Vamos supor que você aprendeu inglês, você sabe inglês. O que você sabe fazer agora? Qual é o que você estava correndo atrás? O que você estava tendo como objetivo para chegar nessa posição de alguém que sabe inglês? Entender o que houve e ser entendido quando fala. Toda pessoa que quer aprender inglês, ela basicamente, se você fosse concentrar em uma frase, você consegue concentrar nisso aqui. A pessoa que está aprendendo inglês, ela quer entender tudo aquilo que ela está ouvindo, entender tudo aquilo que ela tem contato, que ela está lendo também, e ela quer ser entendida quando ela falar a língua, quando ela produzir a língua. Também pode incluir, além da fala, pode incluir a escrita também. E aí a gente cai nesse ponto. Vinícius, estou estudando inglês há um tempo, ou já estou praticando inglês tem algum tempo, e eu não consigo entender muito bem aquilo que eu estou estudando, não consigo entender quando eu assisto filmes, não consigo entender quando eu assisto séries. Eu quero entender melhor o inglês de nativos, feito para nativos, eu quero consumir esse tipo de conteúdo. Então vamos lá. Você precisa de duas coisas principais para entender o que houve quando escuta inglês. Então vamos lá. A gente vai separar essas duas coisas em dois tópicos principais, e aí, a partir daqui, a gente vai concentrar dentro desses dois tópicos tudo o que você precisa fazer para poder entender o que você escuta em inglês. A primeira delas é óbvia: vocabulário. Se você não conhece as palavras que você está consumindo ali, é só barulho, concorda? Se eu chegar para você aqui e falar uma palavra que você provavelmente não conhece em inglês, por exemplo, thingamajig, isso é uma palavra. Se você não conhece essa palavra, se você nunca estudou antes, é só barulho para você. Não faz sentido nenhum o que eu falei aqui. E para você entender o que você está ouvindo, então você precisa de vocabulário, conhecer palavras novas em inglês. E algumas coisas vão te ajudar nessa sua caminhada de adquirir mais vocabulário ao longo do tempo, de conhecer palavras novas de inglês ao longo do tempo. Primeira coisa que vai te ajudar quando você estiver estudando para conhecer palavras novas. A primeira delas é: entenda que o inglês é uma língua diferente. Por que eu falo isso? Muita gente, quando começa a estudar inglês, essa pessoa tende a querer que tudo que ela conhece do português se aplique como regra no inglês. Isso não acontece. O inglês é uma língua diferente. O inglês não tem obrigação de fazer sentido para quem fala português. São línguas diferentes, que usam estruturas diferentes, que pensam de forma diferente. O inglês não tem obrigação de funcionar da mesma lógica que o português. Isso é uma coisa que, quando você guarda de verdade desde o começo, te ajuda muito, porque você vai parar, por exemplo, de querer traduzir palavra por palavra. Ah, por que no português eu coloco tal palavra ali, mas no inglês não tem tal palavra ali? Eu conheço a palavra do inglês que tem esse sentido, é a palavra tal. Por que ela não tá ali? Pois é, esse tipo de dúvida só vai acontecer com aquela pessoa que quer que o inglês funcione da forma do português. E não funciona, não vai funcionar. Se você aceita isso desde o seu dia 1, vai te ajudar muito. Segunda coisa que vai te ajudar muito desde o dia 1 para você guardar bem vocabulário: guarde blocos. São os famosos blocos que eu falo tanto aqui. Vinícius, guarda o bloco, guarda o bloco. O que você fala tanto de guarda o bloco? Vou te mostrar aqui algumas frases em inglês que vai te ajudar a ganhar esse feeling de que você tem que guardar a expressão como ela é e não precisa ficar caducando demais. Só guardar o bloco. Olha essa aqui. Com certeza você conhece essa frase, mesmo que você não esteja estudando inglês. Thank you. Thank you é o agradecimento do inglês. É uma forma de você falar em inglês: obrigado. Olha só, talvez você tenha aprendido essa frase a primeira vez quando você estava começando na escola, os primeiros anos de escola, que eles mostram os cumprimentos em inglês, hi, hello, e devem ter te ensinado o thank you. Você sabia que thank you é literalmente agradeço você? Thank significa agradecer em inglês. E you é você. Thank you significa eu te agradeço. Eu agradeço você. Olha só, você não precisou saber que existe o verbo, a ação thank, e existe o you aqui que significa você, para guardar que thank you significa obrigado. E se você consegue fazer isso pro thank you,
Por que você não faz isso com todo o resto da língua? Por que você não guarda esses blocos? Por que você não aceita aqui? Tudo bem, a forma como o americano agradece é falando thank you. Eu vou falar dessa forma. É isso que você precisa, falar do jeito que eles falam. Quando você estuda dessa forma, com essa abordagem, aceitando esses blocos do jeito que eles são, te facilita muito a você usar da mesma forma. Afinal, se você quer ser entendido quando você fala, você tem que falar como eles falam. Então, você repete o que eles falam. Você aceita e repete esses blocos. Olha essa frase aqui. Long time no see. Long time no see. Essa aqui é aquela frase que você fala quando você não vê a pessoa há muito tempo. Por exemplo, um amigo que você não vê há muitos anos. Você encontra com ele na rua e fala, hey, long time no see. O que a gente fala para uma pessoa dessas em português quando a gente não vê a pessoa há quanto tempo? Ei, há quanto tempo, hein? Ou então, muito tempo que não te vejo. Olha só que interessante. A tradução é fluida, de certa forma. Você consegue criar diversas ideias diferentes do português que traduzem essa mesma ideia do inglês. Mas a tradução, ela varia mesmo. Mas o sentido da frase, o contexto te mostra. Eu te mostrei o contexto. Você não viu o amigo há muito tempo, você se depara com ele na rua, você fica surpreso por ter visto ele na rua depois de tantos anos, você fala, hey, long time no see. Só que long time no see, literalmente, é algo como muito tempo sem nos vermos. Muito tempo sem ver, muito tempo sem a gente se ver. Olha só que interessante. Long time tem tempo longo. No see é tipo sem se ver. O no, do inglês, que a gente geralmente traduz como não, a essência original dele é sem. Sem de tirar mesmo, sem com S. No see é sem se ver. Você não precisa se preocupar em traduzir isso aqui como tempo longo sem se ver. Não precisa traduzir assim. Entenda que é aquela coisa que você fala quando você não vê a pessoa há muito tempo. Ei, quanto tempo que não te vejo? Ei, há quanto tempo, hein? Tá vendo como você associar a ideia do inglês pro português não é associar palavra por palavra, e sim associar ideias? É isso que você precisa, guardar esses blocos. Olha esse aqui pra gente fechar essa parte. A gente tira uma foto legal e eu falo, hey, let's post it on Instagram. Vamos postar no Instagram. Para eu te explicar essa frase, eu falaria o seguinte. O let's é aquilo que você usa para fazer um convite. Ah, vamos tentar, vamos sair, vamos fazer. Let's go out, let's do, let's try, let's post, vamos postar. Postar aonde? On Instagram. Olha só o bloco, no Instagram. É assim que você aprende, por exemplo, in, on e at, dentro desses blocos. Quando você viu, a partir desse momento que você viu nessa frase que eu falo on Instagram, é só você saber que quando você precisar falar no Instagram, não fale in Instagram, não fale at Instagram, fale on Instagram. Guarde o bloco desse jeito. Quando você aceita os blocos desse jeito e não se questiona tanto, você vai mais rápido. Tudo isso que eu tô falando é para que você conquiste esse primeiro tópico que eu falei de como entender melhor o que você está escutando no inglês, que é conhecer as palavras. Você precisa conhecer as palavras. Isso tudo que eu tô te mostrando te ajuda a conhecer as palavras de um jeito mais tranquilo, aceitando que elas são usadas daquele jeito, que não precisa fazer sentido em português. É só você guardar os blocos de frase. A terceira coisa que vai te ajudar a guardar mais vocabulário é aprenda dentro de contexto. Colocar aprenda as palavras dentro de contexto. O que eu quero dizer com isso? Você não aprende vocabulário novo lendo lista de palavras. Você não aprende vocabulário novo na frente de uma tabela, lendo inglês, português, inglês, português, inglês, português. Sei lá, a lista das 500 profissões mais famosas em inglês. Você fica lá lendo engineer, teacher, professor, driver, painter, cashier. Você não aprende lendo assim inglês, português, inglês, português. Você aprende palavras novas naturalmente à medida que você aprende frases. Foque em aprender frases, palavras dentro de contexto. Tá bom? Então, em vez de você querer aprender as profissões do inglês pesquisando a tabela das 500 profissões, procura frases com profissões. Aprenda essas palavras dentro das frases. De tabela você vai conhecer outras palavras e, mais importante, essas palavras vão ficar na sua cabeça porque tinha contexto por trás. Seu cérebro guarda melhor vocabulário, ele guarda melhor as palavras quando tem contexto por trás daquela palavra. Ou seja, ela fazia parte de uma frase maior. O seu cérebro sempre guarda melhor coisas que têm conexão. Sempre. Coisas isoladas, sem conexão, com nada ao redor, é muito mais difícil para o seu cérebro guardar. Tudo bem? Então vamos lá. Isso tudo é para você aprender palavras novas, que é o primeiro ponto. Para você entender inglês, claro, você precisa conhecer as palavras. Qual é o segundo ponto que para você entender tudo que você escuta em inglês, você precisa, além de conhecer palavras novas?
é o seguinte. Quem sabe no chat? Let's see. Manter contato todos os dias. Muita explicação. Consistência. Consistência até agora foi a resposta mais perto. Contexto, ok. Manter contato todos os dias também é uma coisa que chega perto, mas eu vou resumir numa palavrinha aqui. O que você precisa para entender tudo que você ouve em inglês? Que é uma coisa que não dá para abrir mão, não importa o quanto você bata a perna, essa coisa não vai deixar de agir do jeito que ela tem que agir. É igual você não gostar da gravidade. Você gostando ou não da gravidade, ela tá lá. Tá bom? Ah, mas não quero que a minha casa tenha gravidade, eu quero que meus copos fiquem inteiros quando eles caem no chão. Também que não vai cair no chão se não tem a gravidade. Não importa se você não gosta da gravidade, ela tá lá. E esse item 2 é a mesma coisa que você não consegue abrir mão. Tempo. Não importa se você quer falar inglês fluentemente, entender tudo que você ouve daqui a 2 semanas. Você não vai. Não adianta. Ah, mas eu quero ser fluente daqui a um mês. Você não vai ser. Você não vai ser fluente nem daqui a um ano. Não vai ser, não adianta. Tempo tem que agir. Tudo bem? E por mais que você não goste dessa resposta, eu sei que essa resposta é desagradável, eu sei que você esperava que eu fosse dar uma fórmula mágica para te fazer escutar melhor o que você tá consumindo em inglês. Eu sei que você queria que eu te desse dicas para milagrosamente estar entendendo tudo daqui a uma semana, mas não existe. O tempo tem que agir. Eu escuto coisas em inglês, eu consumo inglês ativamente desde que eu me conheço por gente. Claro que estudando com o método certinho, eu só faço há mais ou menos 6 anos, pouco mais que isso. Mas contato com inglês eu sempre tive. E ainda assim, todos os dias eu escuto coisas em inglês novas. Mesmo tendo tantos anos de contato. Então, daqui a 2, 4 anos, por exemplo, que você vai estar batendo num nível intermediário, ainda vai faltar tempo pra caramba. E eu sei que você não queria ouvir isso, mas é a real, tá bom? Então, se você nunca consumiu conteúdo meu antes, nunca viu eu falando de como o tempo é importante, desculpa, é a realidade, é o que é. Se você não tá pronta pra isso, então aprender uma língua não é pra você. Sinto muito. Apesar de tempo ter que agir, algumas coisas tornam esse tempo mais produtivo, mais agradável. Esse tempo estudando inglês não é sofrido. É um tempo gostoso. Você aprende a amar o processo, curtir o processo de estudar inglês. E quando você curte o processo, foca no processo, a coisa flui naturalmente. E o tempo é só uma consequência. Então vamos lá. Coisas que vão te ajudar a aproveitar mais esse tempo. A primeira coisa é contato com coisas que você gosta. Isso aqui vai ter uma relação muito forte com o item de cima também, que é o de vocabulário. Por quê? Vamos supor que você goste muito de falar de pesca. Eu tô pegando esse exemplo de um aluno meu do meu portal que recentemente ele falou que gosta muito de assistir coisas de pesca em inglês. Vamos supor que você goste muito de pesca. Você assiste muitos vídeos de pesca em inglês todos os dias. Você tá curtindo esse tempo, que tem que dar tempo ao tempo, não tem como, tem que dar. Você tá curtindo, consumindo o conteúdo que você gosta. Você não tá sendo forçado a ouvir vídeos sobre astrofísica, sendo que você odeia astrofísica. E por que isso também está relacionado ao lá em cima de palavras novas? Porque quando você assiste muitos vídeos de pesca, você vai aprender o vocabulário específico daquele universo. O que é o vocabulário específico de pesca? Rede, isca, peixe, espécies de peixe, tipos de barco, tipos de... Como é que é o nome? Como é que é o nome daquele negócio? Vara. Tipos de vara de pescar. Tá vendo? Eu não conheço o vocabulário de pesca. Você vai aprender essas palavras específicas em inglês, porque você tá consumindo bastante conteúdo daquele mesmo universo e essas palavras se repetem. Eu gosto muito de consumir coisas sobre aprendizado de idiomas. É uma das coisas que eu mais gosto de consumir. Poliglotas e linguistas e estudiosos da língua falando de como aprender bem idiomas. Então, muito vocabulário desse universo se repete muito. Vocabulary, repetition, spaced repetition system, language learning, expressões que esse universo de vídeo fala sobre. Eles citam essas palavras muito. Então você aprende esse vocabulário específico de coisas que você gosta. Agora, se eu fosse assistir um vídeo de dentista em inglês, eu não ia entender quase nada. Eu não conheço palavras de dentista nem em português que saem em inglês. Tá bom? Então, conteúdo daquele universo específico você vai aprender também. Outra coisa que vai te ajudar. Parcialmente compreensível. Conteúdo parcialmente compreensível. Se você começar a estudar inglês hoje e de cara for mergulhar num vídeo 100% em inglês de um jornal, de um tema super difícil, falando de coisas de advogado, sendo que você não sabe nem falar hello, você tá se jogando no nível muito acima do que você tem que assistir. Procura, eu sei que não é fácil encontrar, mas você tem que procurar ter contato com coisas
parcialmente compreensíveis, que não são muito fáceis para você, nem muito difíceis para você. Você, de cada 10 palavras, sei lá, você entende 7, você entende 6, você entende 8 palavras de 10. Tudo bem que você não mede dessa forma, mas aquela coisa que você aproveita pelo menos um pouco. Mas Vinícius, eu não sei nada. Não tem nem nada que eu escuto, eu não sei nada. Então começa do começo em relação a aprender primeiro as suas estruturas de frase principais. Vai nas aulas aqui do canal, aprende suas primeiras estruturas, aprende suas primeiras frases e você vai começar a ver essas palavras, essas frases no conteúdo que você consumir. E aí você consegue fazer esse balanço, se aquilo tá difícil ou fácil demais para você. Mas manter contato com coisas que você entende boa parte te ajuda muito a evoluir bem. Então vamos lá. Por que eu falo essa questão do contato com coisas que você gosta e conteúdo parcialmente compreensível? Porque eu recebo muitas perguntas assim, Vinícius, aprender com filmes ajuda? É impossível responder essa pergunta porque cada filme tem uma linguagem de um tema, cada filme tem um gênero, cada filme tem um enredo e cada filme vai ser mais difícil ou mais fácil em inglês. Não posso concentrar filme num único sentido. Eu não sei se o filme você vai gostar ou não, se vai ser difícil ou fácil demais para você, porque existem infinitos filmes. Então faz o seguinte, quer estudar inglês com filmes? Quer escutar inglês dentro de filmes todos os dias? Procure filmes parcialmente compreensíveis que não soem difíceis demais para você e procure de temas que você gosta. É isso. Todo contato com o inglês ajuda. É só você concentrar nisso aqui. Enquanto você concentrar nisso aqui, tudo ajuda. Ah, mas com livros ajuda? Ajuda, desde que esteja dentro disso aqui. Ah, mas estudar com desenhos animados ajuda? Ajuda, desde que esteja dentro disso aqui. Você gosta? Gosto. É parcialmente compreensível? É. Então pronto, ajuda. Vinícius, eu posso estudar com jornal em inglês? Você gosta? Gosto. É parcialmente compreensível? Não, é difícil demais, eu não entendo nada. Ah, então não ajuda tanto. É esse filtro que você tem que fazer para poder aproveitar esse tempo com contato. Tá bom? Então vamos lá. Continuando a falar sobre o tempo que você vai levar para chegar lá no nível em que você vai estar entendendo tudo em inglês. Você vai aceitar desde o começo que isso não vai acontecer de uma semana para outra e nem de um ano para outro. Em um ano você melhora muito, em um ano você melhora muito. Mas ainda assim, todos os dias você vai aprender coisas novas. Todos os dias, sem exceção, como eu gosto de assistir série todo dia, eu sempre estou ouvindo alguma coisa no YouTube todo dia eu aprendo palavras novas. Não necessariamente eu ouço aquela palavra e eu paro, eu vou pesquisar, eu vejo mais frases de exemplo, eu não faço isso sempre. Mas pelo menos uma coisinha que eu escuto novo, eu escuto. E aí talvez às vezes eu volto, nossa, o que foi que ele falou ali? Ou então eu ignoro, levo pelo contexto, entendi a frase no contexto, ignoro, deixo passar. Mas coisas novas você vai conhecer todos os dias. E na verdade isso não é coisa da língua inglesa. Isso é coisa de qualquer língua. Você é fluente em português. Mas se eu chegar aqui para você agora e falar não defenestre-se, você sabe o que é isso? É português, mas é uma palavra que você não conhece provavelmente. Se em português você tem palavras que você não conhece, imagina em inglês. Sempre vai ter, tá bom? Baseado nisso. Vinícius, já entendi que eu tenho que consumir coisas que eu gosto de nível parcialmente compreensível. Qual vai ser o exercício que eu vou fazer com essas coisas para melhorar o meu listening então? Aí vem a resposta. O melhor exercício para melhorar o seu listening. O que é listening? Listening vem da palavra ouvir do inglês, significa ouvir. Ou seja, como melhorar a sua escuta. Ouvir e entender. Isso é o listening. O melhor exercício para melhorar o seu listening, peguem aí papel e caneta para anotar isso, porque você vai pegar isso e anotar e colar na frente do seu computador para você todo dia lembrar disso. O melhor exercício para você melhorar o seu listening é fazer listening. A melhor coisa para melhorar a sua escuta do inglês é fazer escuta do inglês. Você vai entender melhor os seus filmes à medida que você assistir mais filmes. Você vai entender melhor as suas séries à medida que você assistir mais séries. Você vai entender melhor suas músicas à medida que você escutar mais músicas. É isso. Você nada melhor à medida que você nada. Você faz academia melhor à medida que você faz academia. Você toca violão melhor à medida que você toca violão. É isso, é uma habilidade corporal, como qualquer outra. E, de novo, eu sei que talvez você clicou nessa aula, clicou nesse vídeo, para poder ter dicas incríveis de como super fazer você falar inglês em 2 semanas, mas isso não vai acontecer, tá bom? É a realidade, você não consegue fugir dela. A melhor coisa para melhorar a sua escuta é escutar. Outra coisa que vai te ajudar a não perder muito tempo. Enquanto você estiver aproveitando esse tempo, não precisa perder tempo com conteúdo mais lento do que o natural. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas falam assim, eu gosto de consumir em velocidade 0.5 ou velocidade 0.25
que é mais lento, 2 vezes mais lento, 4 vezes mais lento, em vez de consumir no ritmo normal, porque me ajuda a entender melhor. Na hora que você chegar na rua, o primeiro taxista que você falar o endereço, o taxista não vai falar em 0.5 para você. O taxista não vai falar em 0.25 com você. Ele vai falar como ele falaria com qualquer nativo. Tá bom? Então, não precisa... essa vantagem que você ganha só por entender aquele videozinho específico, aquele áudiozinho específico por ter consumido mais lento, não vale a pena quando você olha para o seu aprendizado como um todo. É possível aprender com o ritmo natural da língua. Vinícius, mas eu conheço o meu tio, e meu tio falou que ele aprendeu francês consumindo as coisas mais lentos, e quando ele precisou falar, deu tudo certo para ele. Tá bom, deu certo com o seu tio, mas o seu tio, se ele tivesse desde o começo consumido no ritmo normal, ele ia conversar e entender no ritmo normal hoje. Ele ia perceber quando alguém falasse mais lento, quando alguém falasse mais devagar. E é o seguinte, sabe a bateria? O instrumento bateria mesmo? O padrão da bateria é você tocar com os dois... Sabe aqueles dois pratos que ficam um em cima do outro? Que chama chimbal. Aqueles dois pratos que ficam do lado esquerdo. O padrão da bateria é você tocar com o seu chimbal do lado esquerdo e manter a sua mão direita em cima da esquerda. Esse é o padrão. Só que algumas pessoas falam que canhotos precisam tocar com o prato chimbal do outro lado e colocar a mão esquerda por cima e tocar assim. Só que, se o canhoto começasse a tocar assim desde o dia 1, o canhoto ia aprender assim normal. Eu falo isso porque eu tenho amigo baterista canhoto que toca normal, igual a mim, que sou destro. Igual o violão. Violão normal é assim. Falam que canhoto tem que tocar ao contrário, que é assim. Se o canhoto começasse assim desde o começo, ele tocaria assim desde o começo. O mesmo vale para a língua. Se você tem contato com o ritmo normal desde o começo, por mais que pareça mais difícil, você vai se acostumar com o ritmo natural da língua desde o começo. É consequência óbvia disso. Se você aplicar tudo isso que eu estou te mostrando aqui, entender que você tem que aceitar a língua como é e tem que repetir do jeito que ela é. Não precisa gastar muito tempo se questionando do porquê das coisas. Por que ele usou a palavra to e não a palavra for ali? Porque aquela frase é com to. E só o que você precisa fazer é, quando precisar usar aquela frase agora, usa com to. Você não viu usando com to? É só usar com to. Pra que gastar tempo se questionando por que ele não usou for? Aceitar guardar blocos, isso vai te ajudar muito. Entender que a estrutura do inglês não segue a lógica do português, não tenta aplicar a lógica do português no inglês, porque não dá certo. Línguas diferentes funcionam de formas diferentes, tá bom? Entenda que na hora que você estiver estudando o seu material didático, a tradução dele é só para você entender qual é a mensagem daquela frase. Tradução não é palavra por palavra. Tradução é a mensagem daquela frase na sua língua. E não palavrinha por palavra traduzida. Aí você vai ver que palavra por palavra não faz sentido nenhum. Por exemplo, olha isso aqui. Have breakfast. Have breakfast significa tomar café. Só que have significa ter e breakfast não é coffee em inglês. Café em inglês é coffee. Então, tomar café da manhã, tá? Especificamente tomar café da manhã. Então, café da manhã em inglês não é coffee of morning, é breakfast. E tomar, que você não usa tomar aqui no breakfast, você fala have breakfast. Você não fala drink coffee of morning. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Que tradução não é palavra por palavra? E tradução é ideias? Ideias traduzidas para uma outra língua? Outra coisa, aceitar que o tempo vai precisar agir. Você, em 2, 3 anos, você vai no máximo chegar no nível intermediáriozinho. Mas eu estudo 4 horas por dia, todo dia, sem faltar. Em 1 ano e meio você tá intermediáriozinho. Intermediário, 1 ano e meio, 2. Avançado mesmo, 3, 4 anos. Fluente a ponto de que inglês para você soa tão natural quanto o português. 6 anos, 7 anos, 5 anos. Leva tempo. Não consigo te passar um tempo exato porque cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem uma velocidade. Mesmo que 2 pessoas estudem no mesmo ritmo, o cérebro delas é diferente. Então não consigo te passar um tempo exato. Mas eu consigo te dizer que leva tempo. Só que você não precisa olhar para quanto tempo falta. Só olha para o que você vai fazer hoje para melhorar um pouco o seu inglês. O que você vai fazer hoje para melhorar o seu inglês? Eu vou revisar as frases do meu último estudo e vou ver um filme. Legal. Aí chega amanhã, você se pergunta, o que eu vou fazer hoje de novo para melhorar meu inglês? Hoje eu vou aprender frases novas da aula do Vinícius, vou revisar as frases do dia anterior e vou escutar vídeos no YouTube. Pronto, mais um dia você melhorou um pouco. Terceiro dia, o que você vai fazer hoje para melhorar? É isso, é cada dia melhorar um pouco. E aí, um ano passa assim e você percebe o quanto que você melhorou ao longo desse ano. Aprender inglês é uma habilidade corporal e seu corpo precisa de tempo. Seu corpo é carne e água, e carne e água leva tempo para aprender as coisas. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver como é que tá os comentários de vocês sobre hoje.
Sempre que eu começo a me perguntar por que que uma coisa foi feita de tal forma e não de outra, brota na minha cabeça o Vinícius do nada com a cara de decepção, falando só aceita e repete. De tanto assistir desenhos em inglês com a minha bebê, já tá suando naturalmente a língua pra mim. Muito legal. Vinícius, pra passar o meu tempo, eu assisto Harry Potter e com a série eu assisto The Flash. Legal. Se você gosta e é parcialmente compreensível, sucesso. Comecei a ver seus vídeos ontem, já tá me ajudando bastante. Que massa. Vinícius, fico perdido de onde começar. Você tem playlist em inglês do zero? Já vi alguns outros canais, mas estou me identificando mais com você. Larissa, eu tô produzindo aqui no canal uma série chamada Primeiras Frases em Inglês. O Primeiras Frases em Inglês vai trazer essas primeiras frases em inglês. Ah, não sei nada, eu quero aprender desde as primeiras frases. É isso que a série vai trazer. Então, pessoal, o que eu mostrei hoje, o que eu falei, não era muito para você aprender coisas em inglês novas. Era mais uma coisa de mostrar para vocês como vocês podem aproveitar melhor o período de estudo de vocês. Eu vou recomendar também um outro vídeo que eu produzi aqui no canal chamado Como fazer estudo ativo e passivo do inglês. Porque você consegue organizar a sua semana entre estudo ativo e passivo para aproveitar melhor o seu tempo. Caso você esteja vendo a gravação desse vídeo no YouTube, é só você clicar aqui em cima para assistir essa aula sobre estudo ativo e passivo, que vai mostrar como você organizar melhor a sua rotina de estudos da semana para aprender inglês de um jeito mais tranquilo. Tudo bem? Mas o que eu mostrei hoje são fundamentos e coisas que eu vi sendo aplicadas comigo. Eu não tô falando tudo isso aqui da boca para fora, porque eu li em algum lugar e tô repetindo. Eu tô falando isso aqui por causa de coisas que eu aplico, que dão muito certo para mim, coisas que eu mostro para os meus alunos e tem dado muito certo para eles, e que eu espero que dê muito certo para você também, tá? Algumas coisas você consegue adaptar, mas outras não tem como fugir, como por exemplo a questão do tempo. É uma coisa que você não vai fugir dela. O tempo tem que agir para você falar legal inglês e para você entender bem inglês, tá? Eu vou aproveitar que eu fiz esse gancho do falar para mostrar uma nova coisa. Vinícius, e falar? Quando que eu vou falar bem? Você vai falar bem quando estiver entendendo uns 98, vou colocar 95 a 98% de tudo que escuta. Vamos supor que não importa o que colocaram na sua frente, se é um vídeo do YouTube, se é um filme, se é uma série, se é uma música, menos rap, que rap é impossível de entender, mas uma música tranquilinha assim, cantada no violão e tudo mais, alguém falando numa palestra, um áudio que um amigo mandou, não importa o que você ouvir. Se você está entendendo de 95 a 98% de tudo que você escuta, você vai estar falando legal. Falar é consequência. Confia. É consequência. Você consegue melhorar a sua pronúncia ao longo do tempo. Alguns toques de pronúncia ajudam, mas conseguir formular frases, falar e ser entendido, se comunicar, vem naturalmente se você mantiver contato. Ouvindo, falar, vai sair. Se você tem uma rotina de sempre estar consumindo muito inglês, deixa o tempo agir. Quando você menos esperar, você vai estar falando bem. Só se preocupa em aprimorar detalhezinhos da sua fala lá na frente, quando você já estiver ouvindo muito. Você vai estar ouvindo no sentido de ouvir e entender. Você estiver entendendo muito, aí você se preocupa em aprimorar a sua fala. Se compara com o bebê. O bebê, ele não fala direito até uns 8, 10 anos da vida dele. Uma criança de uns 8 anos, você ainda vai ouvir ela falando: "Ô mãe, mas traz um refri pra mim tomar ontem. É pra eu tomar hoje, né?" Então, você vê a criança falando errado até uns bons anos de idade. Mas antes dela começar a balbuciar as primeiras palavras dela, com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, ela passou esses primeiros 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos ouvindo. E pra criança foi mais difícil do que pra você, porque você sabe o conceito das coisas. Se eu falo pra você que desk é mesa, você sabe o que é uma mesa. A criança nem sabe o que é uma mesa. Então, além dela aprender a palavra, ela tem que aprender o que é o conceito daquela palavra. Né? Mãe, o que é isso? Mãe, o que é isso? Isso acontece porque a criança não sabe o conceito das coisas. Você já sabe. Mas o que você consegue tirar dela é que, assim como ela, você tem que gastar muito tempo ouvindo. Você mostra que as coisas na vida real, não existe mágica, tem que viver e fazer. Pois é, tem que viver e fazer, a vida bate na porta. Você estuda japonês ainda, Vinícius? Estudo. Eu estudo num ritmo bem mais leve do que eu costumava, mas eu estudo. Inclusive, eu adicionei frases novas no meu Anki ontem, e hoje eu vou revisar essas frases. What have you been up to? Cara, what have you been up to? Essa é uma frase que na hora que a pessoa olha a tradução dela, ela fica doida. What have you been up to? Essa frase significa: o que você tem feito? Tipo assim, e aí, nos seus últimos dias, nas últimas semanas, tá trabalhando com o quê? Tá fazendo o quê? O que tem sido o seu dia a dia? Essa é a frase, what have you been up to? Essa frase também pode ser usada com a ideia de, cara, o que você tá tramando? Só que eu vou te falar uma coisa, essas palavras do português, feito,
tramando, o que você tem feito no seu dia a dia, essas palavras tem feito no dia a dia não estão aqui na frase em inglês. Mas traduzir focando na essência e não em palavra por palavra é você entender que isso aqui é como eles falam em inglês. Isso aqui é como a gente fala em português. Então isso aqui é como você traduz para cá. E não o que você tem estado para cima. Tá vendo como traduzir palavra por palavra, isolada, olhando, essa palavra no dicionário tem essa tradução, então vou colocar aqui. Essa palavra no dicionário tem essa tradução, então vou colocar aqui. Não faz sentido. O que faz sentido é você focar em passar a mensagem. E você só sabe o que a mensagem é se você mantiver contato. Essa frase, ninguém nunca me explicou essa frase. Essa frase eu sei como ela é usada por causa de filme e série. Eu assisto muita filme e série em inglês, muito, todo dia. E por isso que eu sei bastante expressões do inglês informal, tá? E essa frase era sempre assim: So, oh, hey man, long time no see. So, what have you been up to? Quanto tempo que eu não te vejo? O que você tem feito? E aí eu aceitava que a ideia era essa, sem me preocupar em por que palavra por palavra, tá? E aí é muito interessante, muito interessante porque quando você aceita dessa forma, que aceita as ideias sem se preocupar em palavra por palavra, você vai mais rápido, você evolui mais rápido no sentido de você chegar mais rápido no ponto onde que você está entendendo o que ele quis dizer e você é entendido quando você fala. Então você chega mais rápido lá. E só pelo fato de você ter chegado lá, você naturalmente sabe por que essa frase é assim. Eu sei por que essa frase é assim gramaticalmente, mas não porque eu estudei essa frase gramaticalmente, mas porque eu tenho um banco de dados de frase na minha cabeça tão grande ao longo do tempo, que naturalmente eu sei por que essa frase é desse jeito. Isso vai acontecer com você. Então eu espero que o que eu mostrei hoje tenha sido mais uma dose de realidade para você saber que o foco é tempo. Não tem muita mágica. Você consegue fazer coisas para tornar mais eficiente esse tempo, mas é tempo. Tá bom? Você vai tocar melhor violão se você praticar todos os dias e você deixar o tempo agir. Se você toca violão há muitos anos, você toca hoje melhor do que você tocava violão há 10 anos. Então é isso, é o que é. Eu falo muito de instrumento, de dança, de esporte, porque língua é uma habilidade corporal, igual violão, música e esporte. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, que tenha te mostrado uma luz sobre como você tem que lidar com isso, que na verdade é, não se preocupa com isso. Deixa o tempo agir, foca nos seus estudos e não se preocupa com isso. O que vai acontecer. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas, e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.